Focado na promoção do conhecimento e da inclusão, o podcast Saber e Ser estreou nesse sábado com a apresentação de Edna Castro e Felipe Leite e já está disponível no YouTube e no Spotify. O evento de lançamento aconteceu aqui no auditório da New Now e contou com diversos convidados. Entre eles, os apresentadores do podcast, Edna Castro e Felipe Leite, que falaram com a nossa equipe um pouco mais sobre o que esperar do novo podcast Saber e Ser. Edna, como surgiu a ideia do podcast Saber e Ser? O podcast surgiu de um anseio da nossa família de poder informar mais pessoas sobre uma temática muito específica, né, que é o diagnóstico de autismo. Mas essa temática vai se expandir, a gente foi vendo outras possibilidades com o decorrer da maturação desse projeto, mas eu fiquei um pouco me sentindo muito chata para os amigos, assim, sabe? Eu estava sempre falando para os amigos o mesmo tema e muitas vezes a gente monopolizava os diálogos, os encontros, e o podcast é um lugar de fala, um lugar onde a gente vai poder falar livremente, com o objetivo de chegar nas famílias que a gente deseja. Então, acho que o momento chegou e a gente entrou nesse consenso e virou realidade. Pensando na sequência desse podcast, quantos episódios a gente ainda deve ver dele neste ano? Essa primeira temporada, né, vai ser até o final do ano. A gente tem a ideia de 8 episódios já para lançar até o final do ano. Então, cada mês vão ser episódios mensais, cada mês com uma temática direcionada, relacionando ou o tema do mês ou algo que a gente acha interessante abordar. E pensando nisso, onde que vai ser possível acompanhar esse podcast? Ele vai estar disponível no YouTube, ele vai estar disponível em outras plataformas, em quais formatos? A gente nesse primeiro momento, a gente está lançando, então a gente vai sondar um pouco o terreno, né? Mas a gente já está disponível no YouTube e no Spotify. São as duas plataformas que ele vai poder ser transmitido. Perfeito. E quem quiser acompanhar, basta pesquisar pelo nome do podcast, tem alguma página específica? Isso, pelo nome do podcast. Podcast Saberes e Ser. Tanto no Instagram você já encontra, quanto no YouTube, hoje às 19 horas já vai estar, e no Spotify a partir de amanhã. Estamos aqui com o Dr. Felipe Leite, ele que é advogado e também estreou neste podcast como apresentador. Em primeiro lugar, Felipe, eu gostaria de saber, né, qual que é o objetivo maior desse podcast, do podcast Saber e Ser. O objetivo maior do podcast é levar conhecimento à população em geral sobre o que é ser uma pessoa atípica, quais são os direitos da pessoa atípica, o que é respeito, o que é inclusão, porque como nós dissemos aqui, como foi dito aqui, só se respeita, só se entende aquilo que ama e aquilo que se conhece. Então nós precisamos levar conhecimento para aquelas pessoas que não queiram, mas que não tiveram oportunidade de ter acesso a essas informações. E pensando nessa perspectiva, eu imagino que você vislumbre, né, a possibilidade de que tenhamos mais pessoas buscando também os seus direitos e, claro, também reconhecendo mais fácil o direito do outro. Isso, Iago, isso parte também do que nós falamos anteriormente, né, da informação, tá? Eu não posso buscar um direito que eu não sei que eu tenho. Então, eu só posso buscar aquele direito, eu só posso lutar por aquele direito se eu sei que eu tenho. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que tem, por exemplo, um direito a uma terapia, que tem direito a uma isenção tributária, que é um dos direitos das famílias atípicas. Felipe, essa primeira edição do podcast, ele focou na ideia da inclusão, da amizade, e, claro, da amizade entre o Rafa e o Dom. E aí, claro, você tem um poema lindíssimo, que quem acompanhar o podcast vai poder conferir ele inteiro, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa amizade deles, que motivou esse primeiro episódio, e como foi para você, ou como está sendo para você, acompanhar essa amizade, acompanhar esse momento. A amizade é aquela potência que impulsiona a gente para frente, né? A amizade salva vidas. A amizade, ela traz alegria, traz energia. E a nossa preocupação, acredito que a preocupação de grande parte das famílias atípicas como meu filho vai ter amigos?
minha filha vai ter amigos, amigas, ele vai ter com quem compartilhar as alegrias, as tristezas, falar mal dos pais, né, que também faz parte, né, namorar, né, falar daquela menininha, daquele menininho, do crush, que chama. E quando Dom, que é o amigo do Rafa, apareceu nas nossas vidas, apareceu na vida do Rafa e, consequentemente, nas nossas vidas, nós podemos perceber que isso é possível. Esse sonho está se tornando realidade. Então, por isso que nós fizemos esse primeiro episódio com essa temática, né? Mostrar para os pais, mostrar para as famílias atípicas que se esse sonho que é tão difícil, que é tão distante para um pai atípico, para uma mãe atípica, ele se realizou, os outros sonhos também são completamente realizáveis. Perfeito. Por último, um recado para quem vai acompanhar o podcast, para quem, claro, vai compartilhar esse podcast, fique à vontade para dar um recado para o seu público em geral. Obrigado, Iago. O nosso podcast vai estar sendo lançado hoje, dia 25 de abril, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Spotify a partir das 19 horas. E se você quer saber sobre inclusão, se você quer saber sobre psicologia, se você quer saber sobre direito, acompanhe nosso podcast Saber e Ser. Estamos aqui com a Anne Marjorie, jornalista, apresentadora, que participou dessa primeira edição do podcast. Como é que foi para você, Anne, participar dessa primeira edição e qual a importância dele? O que você destacaria desse primeiro episódio? Coisa mais linda desse mundo. Eu acho que Natal não tem nada parecido, porque são dois pais que têm um filho, a coisa mais incrível desse mundo. Uma criança que conecta famílias, projetos, causas. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente nunca pode esperar uma coisa pequena. E quando vem desse casal, o Felipe é uma referência para mim, e não só para mim, mas ele é considerado um dos melhores advogados desse estado. Edna, no que ela faz como terapeuta, ela é exímia. É uma das mulheres mais incríveis que alguém pode conhecer nessa trajetória de inclusão. Então, foi um casamento perfeito em todos os aspectos. Eu acredito que esse podcast tá dando só assim o pontapé inicial, mas vai vir muita coisa boa. É algo que a família, que os acadêmicos, que pessoas curiosas, pessoas que sonham em aprender um pouco mais, precisam assistir. Porque pedagógico, didático, amoroso, acolhedor, uma produção maravilhosa. Eu, assim, tô apaixonada por esse projeto, viu? Foi uma honra para mim participar como convidada. Não merecia tanta honraria, mas aqui estou com o coração cheio de gratidão. Eles são incríveis. Pensando nesse primeiro episódio, que teve como tema essa relação de amizade, de inclusão, o que você destacaria desse episódio? O que você destacaria como ponto alto desse primeiro momento, desse primeiro contato que o público vai ter com o podcast? Olha, as amizades, em qualquer situação, elas muitas vezes salvam vidas. São as amizades que faz com que muitas vezes as pessoas não desistam de viver, não desistam de lutar. Então, esse tema, amizade, ele é de uma profundidade que eu não sei nem, sabe assim, dizer para você do fundo do meu coração a potência que é isso. Tem um documentário chamado Zonas Azuis, Blue Zones, que fala sobre as pessoas que mais vivem, assim, as pessoas mais longevas. Ele fala, claro, sobre alimentação, sobre atividade física, mas ele fala um ponto essencial, que são as relações. Imagine se nós tivéssemos bons amigos sempre. Nossa vida, ela é modulada por pessoas. E nesse cenário de inclusão, aí é uma coisa que a gente não tem como quantificar. São muitos benefícios. É um episódio que traz um tema rico, bonito, poético, verdadeiro.
tem pontos desafiantes, mas que a gente traz um novo olhar. É lindo, tudo muito lindo. Eu sou apaixonada. Você falou sobre essa relação bonita, essa relação poética. Eu recordo que aqui no evento de lançamento houve um momento no qual a gente pôde acompanhar os primeiros trechos do podcast. Logo no início há um poema muito bonito que é recitado inclusive pelo Felipe e que faz alusão ao teu filho e sobre essa relação de amizade, essa importância do acolhimento que ele deu pro Rafa. Claro, se você quiser falar sobre isso, fica à vontade. Olha, as crianças, elas têm uma potência que, se a gente não brecar, se a gente não cortar, elas nos levam para ambientes tão ricos, assim, tão abençoados. Quando você deixa seu filho ser ele mesmo, e quando você proporciona isso para ele, tipo, vai lá, filho, vai com tudo, ainda mais quando é para incluir, que você apoia aquilo, o que ele não sabe, você chega lá e diz, filho, você sabe o que é o autismo? E meu filho já sabia o que era autismo, antes do Rafa. Mas quando o Rafa chegou, eu acredito que não foi nem por conta do autismo, não foi por conta de nada, não. Foi porque duas almas que precisavam se encontraram, a vida já tinha planejado o encontro deles. O meu filho poderia ser o autista, Rafa poderia ser uma criança típica, isso pouco importava. Acho que a vida, quando os pais, né, se dedicam a ensinar e abrir as portas para que essa conexão aconteça, coisas muito lindas, elas fluem e brotam que a gente nem imagina. Perfeito, Anne, muito obrigado e parabéns pelo dom. Querido, obrigada a você, viu, pela gentileza. Durante o evento de lançamento do podcast Saber e Ser, também ficou disponível para aquisição o livro Um Olhar para o Autismo, entre a Ciência e o Coração. A apresentadora do podcast, Edna Castro, também é uma das coautoras do livro e, claro, vai falar um pouco mais sobre o que ele traz, sobre o tema e, claro, como que o tema desse livro, o objetivo desse livro, se conecta também com o podcast Saber e Ser. O podcast, assim como o livro, ele nasceu de uma dor, né, que é a inclusão, de fato. Então, nós pensamos de como trazer a nossa expertise enquanto família. E o livro, ele foi uma ideia de reunir 30 autores, cada um dentro da sua expertise. Então, tem profissionais de todas as áreas que atuam com autismo, tem pais, mães, tem médicos, mestres, doutores. Então, é um livro muito rico em informação. Eu sempre falo que se eu tivesse a sorte de ter encontrado esse livro lá atrás, quando eu estava investigando o autismo, teria sido realmente muito mais fácil para mim. Edna, pensando nesse livro, é claro, imagino que seja natural que o público vá querer saber um pouco mais sobre o podcast, acompanhar o podcast, naturalmente também vai querer saber um pouco mais e acompanhar o livro. Aonde que ele está disponível para compra? Ele vai estar disponível na Amazon, no site da editora Chave Mestra e também no meu Instagram, no link, no direct, você pode entrar em contato, que a equipe, ela providencia, envia para fora de Natal, né, para os outros estados, e a gente não cobra frete, então é super fácil adquirir.